O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Meus irmãos, se tiver ainda lugar aí vago, levantem a mão, tem algumas pessoas em pé. Vocês que estão aí em pé, se quiserem se assentar, tem esses lugares aí vagos ainda, tá bom? Aqui na frente tem também. Meus irmãos, quando nós lemos aqui na missa as leituras, elas respeitam uma lógica, né, que eu não vou conseguir explicar minuciosamente, né, mas quase sempre a primeira leitura ela é do Antigo Testamento, a segunda leitura quase sempre é um texto tirado das cartas de São Paulo, e depois nós temos os evangelhos. E, eventualmente, como é o dia de hoje, também na primeira leitura pode aparecer um texto do Novo Testamento, dependendo da solenidade ou daquele mistério da vida de Cristo que nós estamos celebrando. Então, nós lemos sempre nessa sequência, a primeira, a segunda leitura e o Evangelho. Porém, esta disposição na missa não necessariamente corresponde à ordem cronológica dos fatos. Então, se hoje nós fôssemos ler os fatos em sequência cronológica, o Evangelho viria primeiro, porque é o texto do Evangelho que cronologicamente acontece em primeiro, né? Depois o que se dá nos Atos dos Apóstolos e, por fim, as cartas que São Paulo escreveu. Então, do ponto de vista cronológico, os fatos seriam ordenados desta maneira. E me parece que, ao menos para entender um aspecto que é aquele que eu queria colocar em evidência nesta celebração hoje, é melhor que nós meditemos nesta sequência, ou seja, na sequência cronológica. O texto do Evangelho nós já o tínhamos ouvido no segundo domingo da Páscoa, que foi o domingo da misericórdia. Eu não sei se vocês se lembram, nós ouvimos esta parte de hoje e ouvimos uma segunda parte que foi omitida hoje porque não estava em sintonia necessariamente com a celebração da solenidade de hoje, ao menos diretamente falando. Então, o texto de hoje fala da primeira aparição do ressuscitado
provavelmente no cenáculo, onde os apóstolos estavam todos reunidos. E o texto diz que Jesus entra dentro daquele lugar, porque as portas estão fechadas, por causa do medo que eles tinham dos judeus. Afinal, eles tinham matado Jesus, e os apóstolos, naquela circunstância, é claro, eles também temiam a sua própria morte, por causa daquilo que estava acontecendo, que tinha acabado de acontecer, na verdade, né? Então, os apóstolos estavam fechados naquele lugar, onde provavelmente tinham também celebrado a última ceia com Jesus. E Jesus se põe no meio deles, e esta primeira aparição do ressuscitado indica uma série de dons que Cristo concede aos seus apóstolos diretamente, mas depois, através dos apóstolos, a toda a sua igreja, que nós chamamos os primeiros dons do ressuscitado. Então, em primeiro lugar, o primeiro dom do ressuscitado é a paz. Tá? Mas aqui, a paz não pode ser entendida como normalmente nós ocidentais entendemos, que é simplesmente a ausência de guerra. Né? Não é este o sentido da paz bíblica. Na Bíblia, paz quer dizer a abundância dos bens de Deus, que na verdade vem da palavra hebraica shalom. E, inclusive, os judeus se saúdam desta maneira, e depois, sobretudo dentro do movimento da renovação carismática, passou-se a usar também essa saudação, que na verdade não é só uma saudação do tipo oi ou tchau, né? Na verdade, um desejo que os judeus tinham daquela paz messiânica, porque seria o Messias que traria esta abundância dos bens. Então, a saudação, na verdade, não é só uma saudação de cumprimento, mas ela expressa um grande desejo. Esse é o primeiro dom do ressuscitado. Depois, o segundo dom do ressuscitado é o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que, sob certo aspecto, né, e daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou dizendo desta maneira, o Pentecoste na vida dos apóstolos se deu, ou ele começou a dar-se neste momento da primeira aparição de Jesus no domingo da Páscoa. Cristo sopra sobre ele, e essa ideia do sopro é muito interessante, porque Deus, quando criou o homem, também soprou sobre ele aquilo que se chama de nefesh, ou seja, o hálito da vida, o hálito de Deus, que torna o homem um ser vivente. Né? Então, Cristo comunica aos seus apóstolos o Espírito Santo. E é justamente o Espírito de Jesus que, nos seus apóstolos e na sua igreja, nos fazem participar dos bens da ressurreição. E o primeiro bem da ressurreição é um outro dom do ressuscitado, que é o perdão dos nossos pecados. Na verdade, podemos dizer assim, sob a égide deste termo, que é o perdão dos nossos pecados, está todo o mistério da nossa salvação. Na verdade, Cristo que sofre, que morre e que ressuscita, claro, depois ascende ao céu e envia o dom do Espírito, é Jesus Cristo ressuscitado, crucificado, ressuscitado, que nos salva. E é o Espírito que nos faz participar dessa salvação que Cristo nos veio trazer. Então aqui são 3 os dons imediatos que dá o ressuscitado. Podemos dizer que nesse momento os apóstolos recebem o Espírito como se fosse uma semente que fica debaixo da terra do coração dos apóstolos e que vai como que ir maturando durante aqueles 50 dias que os apóstolos vão viver na expectativa do Espírito Santo. Os primeiros 40 dias eles vivem na presença de Jesus, até que Cristo ascenda ao céu. Isto se dá 40 dias depois da Páscoa, nós sabemos do texto dos Atos dos Apóstolos. Né? Então, 40 dias depois da Páscoa, Jesus sobe ao céu e diz aos seus apóstolos, permanecei em Jerusalém até a vinda do Espírito Santo. Aqui há uma coisa curiosa que mereceria já por si só uma bela homilia. Né? Os apóstolos não sabiam quando viria o Espírito Santo. Jesus não disse a ele, daqui a 9 dias vai vir. Né? Ele simplesmente disse, permanecei aqui em Jerusalém até a vinda do Espírito Santo. Claro, Cristo sabia, mas da parte dos apóstolos isso poderia ser um dia depois, 10 dias depois, 1 ano depois, 20 anos depois. Do mesmo jeito que Jesus prometeu a sua segunda vinda, já se passaram quase 2000 anos e ele ainda não voltou. Né? Então, os apóstolos são convidados a perseverar lá em Jerusalém na expectativa, confiando na promessa de Cristo. Então, durante aqueles 50 dias, a palavra Pentecostes literalmente quer dizer 50ª, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, né? Ou seja, 50 dias depois, que era uma festa já celebrada pelos judeus, na verdade, uma das grandes solenidades judaicas,
que era uma memória da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. E a aliança, isso é muito interessante, lá no Antigo Testamento, foi o momento em que o povo de Israel foi criado, podemos dizer assim, ou se celebrou a criação do povo de Israel como um povo. Eles eram agora um grande número de pessoas, tinham uma lei e estavam caminhando para a sua terra. Então ali se cria o povo de Israel. Por isso que os judeus subiam todos a Jerusalém na época do Pentecostes para celebrar esta aliança feita com Deus e, nesse sentido, também podemos dizer o surgimento, a criação do povo de Israel. Então, o Espírito Santo no coração dos apóstolos ficou como uma semente que foi maturando, né? Antigamente, as nossas professoras de biologia faziam a gente cultivar um feijãozinho lá no copo transparente para que a gente visse o crescimento, o irromper do broto na semente, o crescimento até que ele saísse de dentro do algodão, né? Para que a gente entendesse o que está acontecendo por debaixo da terra, né? Então, na verdade, o que estava acontecendo no coração dos apóstolos era isto, né? Ou seja, a semente do Espírito Santo. Ou a gente poderia dizer, em um termo mais bonito, né? Esta semente da vida eterna que foi soprada sobre os apóstolos, como que uma semente semeada, né? Foi sendo cultivada, e no dia do Pentecoste essa semente despontou da terra, né? Ou seja, aquele Espírito que eles haviam recebido por força do sopro de Cristo, deste hálito divino, né? Então, o Espírito Santo naquele momento se manifesta publicamente como a semente que agora brota para a terra. E agora isto fica visível para todas as pessoas. E curiosamente, se a gente pegasse e contasse as nações que foram nomeadas hoje, né? Os cretenses, os árabes, o Lucas foi nomeando essas nações, né? Se a gente fosse pegar o mapa, a gente ia ver que eram os representantes praticamente de todo mundo conhecido naquela época. Significa que Deus, de novo, congrega o seu povo, o novo Israel, para, por meio do Espírito Santo dado, constituir este novo povo de Israel, na continuidade com o antigo, né? E este dom do Espírito Santo, que é dado aos apóstolos, os faz falar em outras línguas que também são compreendidas por estas nações que lá estavam presentes. E simbolizado nesse dom dessas línguas estão todos aqueles dons que São Paulo depois vai nomear na primeira carta aos Coríntios, que hoje nós ouvimos, né? São Paulo fala de uma série de dons, claro que não aparecem aqui no texto dos Atos dos Apóstolos, mas foram aqueles dons que Jesus dá aos seus apóstolos, e claro, também em última instância à igreja, para que eles pudessem sair pelo mundo e anunciar o Evangelho, para que eles pudessem ir pelo mundo inteiro, como ele já mesmo havia pedido aos seus apóstolos antes de ascender ao céu, né? Que eles fossem ao mundo inteiro, pregassem o Evangelho a toda criatura e os fizessem seus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes três elementos representados aqui pelas três leituras poderiam ser tomados, vamos dizer assim, simbolicamente, para que a gente compreendesse também, podemos dizer, três momentos da nossa vida cristã. A primeira delas é o batismo. No dia do nosso batismo, também foi soprado sobre nós o dom do Espírito. Antes da reforma litúrgica, quando uma criança era batizada, o padre também soprava sobre ela 3 vezes, para lembrar este hálito divino, ou este sopro de Deus, que nos criou e que nos salvou por meio do seu Filho, e que indica sempre aquele vento impetuoso, como apareceu nos Atos dos Apóstolos, né? Então, no dia do batismo, nós recebemos o Espírito Santo e também nós passamos a participar dos dons do ressuscitado. Por isso, a nossa salvação se dá pelo nosso batismo. No nosso batismo, nós somos mergulhados com Cristo na sua morte, para ressuscitar com Cristo na sua ressurreição. E quando nós recebemos o nosso batismo, naquele dia também, nós somos ungidos com o óleo do crisma, que é um óleo perfumado, que é um sinal do Espírito Santo que nós recebemos. E depois podemos pensar que no nosso batismo também é plantado esta semente de eternidade dentro de nós, como foi lá com os apóstolos, né? E esta semente, ela vai maturando ao longo da nossa vida. E o ponto alto da maturidade cristã é quando nós celebramos o sacramento do crisma.
Por isso que todos nós, cristãos católicos, que queremos viver seriamente a nossa fé, deveríamos nos preparar para celebrar o sacramento do crisma. Porque no dia do nosso batismo, né, nós somos batizados a partir da fé dos nossos pais. São os nossos pais quem respondem ao sacerdote para que nós sejamos batizados. Então, cada vez, se vocês já participaram de batismo, certamente, antes de fazer o batismo, o padre pede que os pais e os padrinhos renovem as suas promessas batismais, que fundamentalmente é professar a sua fé. Então, naquele dia, sobretudo, que a maioria de nós foi batizada como criança, né, nós somos batizados na fé dos nossos pais. Na medida em que vamos crescendo e esta semente vai se desenvolvendo dentro de nós, e esta é a grande responsabilidade dos pais e dos padrinhos, né? Eles têm essa responsabilidade de fazer a criança crescer fisicamente, alimentando-a, fazendo a higiene e etc. Né? Mas tem uma responsabilidade ainda mais grave de fazer a criança crescer em graça e santidade. Né? Então a criança vai crescendo, depois ela se torna uma adolescente, um jovem, e quando chega o momento de celebrar o sacramento do crisma, é porque aquele cristão já adquiriu o mínimo de maturidade para responder por si mesmo. Então, naquele momento, é ele quem, segurando uma vela, vai ser perguntado, né? Para viver como filho de Deus, você renuncia ao demônio? Você renuncia ao pecado? Você renuncia a tudo que causa desunião? Você crê? E aí, toda a parte do credo. Porque naquele momento, o cristão que recebe o batismo e o sacramento, o crisma, e o sacramento do crisma é para nós este momento de Pentecostes, seria o momento em que aquela graça recebida no batismo, cultivada e amadurecida ao longo de toda uma vida, deveria mostrar-se publicamente e produzir os seus frutos. E qual é o grande sinal público de um cristão? Que ele saiba assumir a sua fé publicamente e a partir daquele momento se torne um apóstolo. Ou seja, o grande sinal da maturidade cristã, escutem isto bem, o grande sinal da maturidade cristã é quando um cristão que recebeu a graça de Deus no seu batismo e amadureceu esta graça de Deus pela oração, pela escuta da palavra, pelo testemunho dos seus irmãos de fé, e particularmente porque também vai se preparando, conhecendo a doutrina, chega um determinado momento que aquele cristão diz, eu creio em tudo isto, e agora eu quero viver publicamente como cristãos, e não só viver publicamente como cristão, mas como eu quero ajudar que outros como eu também se tornem cristãos. Então, para que aquela pessoa que quer agora publicamente viver a sua fé e quer se tornar um apóstolo de Cristo possa fazê-lo, então Deus nos dá este dom de uma maneira plena do Espírito Santo, ou seja, nos faz experimentar esta efusão do Espírito, e o Espírito agora se manifesta publicamente por uma vida coerente com a nossa fé. E a partir de então, cada um de nós recebe de Deus um dom particular. Não necessariamente um dom extraordinário de falar em línguas, ou de profetizar, ou de interpretar as línguas. Não necessariamente isso, mas a gente pode ver simbolizado neste dom a possibilidade que Deus nos dá na nossa vida para vivermos e testemunharmos o Evangelho. Ou seja, o dom da nossa existência, com aquelas pessoas que Cristo nos faz encontrar, com aquelas pessoas que Cristo nos faz viver, naquelas situações da nossa vida, lá somos chamados a testemunhar o Evangelho. Lá somos chamados a sermos apóstolos de Jesus Cristo. E eu queria pedir que vocês prestassem atenção, porque eu queria dizer para que nós nos confrontássemos seriamente. Eu disse que o sinal da maturidade cristã é a disponibilidade para o apostolado. Por isso, aqueles que se dispõem a falar de Cristo, sinal que tem uma maturidade cristã. Aqueles que se calam, será um sinal que são uma criancinha na fé. Ou seja, quem ainda vive tentando esconder a sua fé, quem tenta viver a sua fé como se tivesse circunscrita a essas quatro paredes, quem vive a sua fé como se tivesse que privatizá-la com medo do que os outros vão pensar, com medo do que o mundo vai julgar, com medo daquilo que nós vamos perder por viver publicamente a nossa fé, ou tímidos no anúncio do Evangelho, é porque ainda carecem de uma fé mais madura, carecem de convicções mais profundas, carecem de uma fé mais robusta que nos faz não só crer, mas anunciar o Evangelho. Por isso a gente vai medir a maturidade também de uma comunidade cristã através do seu ardor apostólico. E por isso eu insisto tanto aqui que a gente tome consciência
da responsabilidade que nós temos e por isso da necessidade que nós temos também de amadurecer. Eu falo assim e espero que vocês tenham coragem de enfrentar, mas nós vivemos num mundo que espera Jesus Cristo. Os filósofos, os céticos, os ateus, os agnósticos, hoje diz que nós vivemos no mundo da pós-verdade, ou vivemos no mundo do pós-cristianismo. Na verdade é o contrário. Se nós formos comparar esse tempo de hoje, este tempo pode ser muito mais comparado com aquele tempo do paganismo, onde os homens esperavam o anúncio do Evangelho. Mesmo entre aqueles que se dizem cristãos, hoje o mundo espera por Cristo. E vou dizer uma coisa a mais, eles anseiam por Jesus, mesmo sem saber que é de Cristo que eles estão precisando, mesmo sem ter consciência que é a Cristo que eles estão pedindo. Porque este mundo tem sede de verdade, este mundo tem sede de amor, este mundo tem sede de justiça, este mundo tem sede de fidelidade, este mundo tem sede de sinceridade, este mundo tem sede de todos aqueles valores que estão encarnados na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, o melhor que nós podemos dar a este mundo é Cristo. Nós podemos fazer todo o bem aos homens que estão à nossa volta. Se nós não dermos a eles Cristo, nós teríamos fracassado na nossa missão e na nossa existência. Nós podemos fazer todo o bem, ensinando, educando, conversando, ajudando materialmente. Se nós não dermos Cristo à humanidade, teríamos fracassado na nossa missão. Por isso, hoje mais do que nunca, urge que cada um de nós, pessoalmente, e sobretudo aqueles que são crismados, né? Mais do que os outros. Né? Não é que os não crismados também não tenham, mas os crismados mais do que os outros, que receberam esta graça do Espírito Santo, sintam-se pessoalmente impelidos, como foram os apóstolos, de sair por esse mundo e falar de Jesus Cristo. Claro que é não necessariamente falar com as palavras, porque isso pode virar também um proselitismo falso da nossa parte. Achar que basta a gente ficar com a Bíblia debaixo do braço, vomitando o versículo para as pessoas. Não é isto. É falar em primeiro lugar com o nosso testemunho de vida. As pessoas deveriam reconhecer em nós verdadeiros cristãos. Se nós lermos a história do cristianismo primitivo, nós vamos ver que os cristãos convenciam, sobretudo pela vida que tinham. Eles impactavam aquele mundo pagão, brutal que viviam, né? Que vivia sem o amor, que vivia na barbárie. Né? Imagina, os cristãos naquela época dos romanos já tinham o aborto. Né? Os cristãos foram os primeiros que não sacrificavam suas crianças quando elas nasciam com defeito. Hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Recentemente o ministro do STF liberou, na verdade fez cair uma determinação do CFM e autorizou de novo o aborto por assistolia, ou seja, por uma injeção salina que faz parar o coração do bebê que está dentro do ventre da mãe. Nós cristãos deveríamos converter essa realidade pelo amor que nós temos à criança, pelo respeito que nós temos pela vida. Então, o nosso testemunho deveria falar muito. Depois, o modo como nos relacionamos com as pessoas deveria ajudá-las a compreender que amor Cristo tem por elas. Eu vivo falando isso aqui. Escolha uma pessoa da sua vida, não precisa ser nem duas, uma só. Né? Ame essa pessoa, cuide dela. Quando ela tiver dificuldade, liga para ela. Não manda mensagem de WhatsApp, pelo amor de Deus. Liga para essa pessoa, faz uma visita, marca para tomar um café, pergunta o que está acontecendo, estou te vendo triste. Eu te vi chorar, o que está acontecendo? Eu estou sabendo disso. Ai, mas o que ela vai pensar? Deixa ela pensar. Quem ama não está preocupado com o que o outro pensa. Está preocupado em ajudar essa pessoa. Está preocupado em oferecer alguma coisa para ela. Está preocupado em tirá-la do buraco. O que esse mundo vai pensar de nós? Eu sei lá o que esse mundo vai pensar de nós. Eu quero que esse mundo conheça Jesus. Eu quero dar testemunho de Cristo para esse mundo. Eu quero que esse mundo descubra o amor verdadeiro, a beleza da verdade, da sinceridade, da justiça. É isso que nós precisamos fazer. Então eu cuido de uma pessoa, até que ela descubra, caramba, o que esse cara faz por mim? Né? Um marido não convertido deveria orar para a esposa e falar assim, eu quero ser cristão, porque uma mulher boa como essa só pode ser por causa de Jesus. Ou o marido também. Uma mulher não convertida deveria ser convertida pelo amor do marido, pelo serviço do esposo, pelo cuidado que ele tem. Ou seja, o nosso testemunho, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas. E também, é claro, se for necessário, o anúncio direto do Evangelho.
Nós não podemos limitar a nossa vida cristã aos sinais externos. É muito mais fácil colocar uma cruz no peito, colocar lá um tercinho pendurado no carro, colocar uma imagem de Nossa Senhora lá na nossa casa, do que viver como cristãos. Não é que a gente vai desprezar estas coisas, mas estas coisas sozinhas ainda não são tudo. E sozinhas elas não são capazes de falar tudo da nossa vida. É a nossa vida, vivida concretamente na relação com as pessoas, que pode ajudar este mundo a conhecer a Cristo. Por isso hoje, e nós vamos fazer um pouquinho diferente do que eu faço comumente, né? Nós vamos invocar juntos o Espírito Santo, para pedir que ele desperte em nós esse sentido apostólico e missionário que está faltando em nós. Tem um mundo, eu não estou falando de um mundo qualquer, pensem no mundo em que vocês vivem, as pessoas do trabalho de vocês, as pessoas da família de vocês, as pessoas que vocês conhecem, que vocês encontram na rua. Este mundo precisa de conhecer Jesus, e ele vai conhecer ou através de nós, ou ele não vai conhecer. Por isso, eu queria de novo insistir, eu tenho feito isso sempre e faço conscientemente. Se você já escolheu aquela uma pessoa, então continue cuidando dela, não arrefeça no seu amor, não arrefeça no seu empenho, cuide daquela pessoa. Peça a Deus que te dê amor e disposição para cuidar dela, para ser um sinal da presença de Cristo. Se você está vindo aqui pela primeira vez, ou está me ouvindo lá no YouTube pela primeira vez, né, eu sempre tenho insistido, escolha uma pessoa e seja um sinal de Cristo na vida dessa pessoa. Qualquer uma só, para ficar perto dela e para ser um sinal da presença de Cristo na vida dela. E para terminar a minha homilia, vocês receberam, os que têm em casa, vamos ver se a gente consegue colocar lá a letra também, né? Nós vamos rezar e depois, como faço sempre, vou cantar este hino belíssimo do Espírito Santo como oração de conclusão dessa homilia, para pedir que o Espírito Santo seja realmente derramado na sua igreja, em nós, dessa comunidade, que é a igreja concreta de Cristo na igreja de Goiânia, a nossa paróquia, e possa despertar em nós um sentido mais vigoroso e ardoroso da nossa responsabilidade histórica. Então nós vamos rezar juntos a oração, podem ficar sentados ainda, em português, depois vocês vão me escutar cantando esse hino que é tão antigo, em latim, chamado Veni Creator Spiritus. Rezemos juntos. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criaste, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. Amém. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus,
Tui te promissum Patris, sermone ditans gutura. Ascende lumen sensibus, infunda amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpetui. Osten repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omni noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, Deutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.